Nossa saudação aos amigos e amigas internautas. Estamos iniciando mais um programa Falando em Saúde. Com a graça de Deus e com muito prazer, estamos aqui para falar sobre saúde, hoje contando com a presença do farmacêutico diretor, um dos diretores do grupo Farmácias Glória, nosso amigo Mauro Mazzutti. Mauro, sua saudação aos nossos amigos internautas. Bom, inicialmente a minha saudação a você, Vargas, muito obrigado pelo convite, aos telespectadores, é um prazer estar aqui trazendo algumas informações de saúde. Muito bem, o nosso assunto de hoje, Mauro. Hoje eu escolhi para falarmos sobre envelhecimento saudável, né? Nada mais importante do que a gente saber envelhecer, porque o tempo é inexorável, ele chega para todo mundo. Muito bem. Os trabalhos técnicos de áudio e vídeo é do irmão Aldo Pimentel. Muito bem, vamos então começando falando sobre a vida do ser humano no Brasil, que a gente sabe que aumentou o índice de longevidade. Hoje o homem está há mais ou menos quantos anos, Mauro? Olha, Vargas, o homem em torno de 68 anos e a mulher um pouquinho mais, 75,8. E, na verdade, esse fato se deve, Vargas, principalmente porque as mulheres, elas são muito mais regradas do que nós homens na questão da saúde. Então elas acabam indo realmente no médico uma vez por ano, fazem todos os seus exames e buscam realmente cumprir as orientações médicas. E a gente nota que as mulheres também se adaptam mais a regimes alimentares, né? Cuidam da elegância, da presença e tal, e o homem não cuida muito disso, né? Pois é verdade, o homem ele tem um pouquinho mais de dificuldade, talvez o mundo masculino seja um pouco mais, talvez violento, não sei se essa seria bem a palavra, mas infelizmente, né, nós homens acabamos tendo um pouquinho mais de mais resistência a seguir um conselho, né? A mulher, por isso ela é tão importante dentro da família, né? A mulher para nos orientar e para nos ajudar realmente a viver mais. E a gente percebe pela expectativa de vida, né, Vargas? Como ela vivendo aí cerca de pelo menos 7 anos a mais em média do que o homem, isso realmente nos faz entender que cumprir as orientações médicas, estar em contato com o médico, fazer o tratamento correto, é primeiramente o mais importante para se ter uma longevidade saudável. Na questão do regime, desculpe, casualmente hoje ouvi uma história interessante, até uma senhora que estava começando um regime e o seu esposo, que é um ano mais velho que ela, disse que ia ser companheiro dela no regime. E até ele trabalha com a área da saúde também. Aí no almoço de hoje, ele não gostou, diz, olha, não vou poder te acompanhar mais. No primeiro dia já desistiu, né? Mas é como diz, né? A mulher ela é mais persistente nessas coisas, né? Na verdade, em relação à alimentação saudável, a gente tem que buscar uma reeducação alimentar, né? Essa questão assim de dieta restritiva, de restringir muito a quantidade, ela realmente resulta numa falha, numa desistência das pessoas. Então, por isso que é importante as pessoas se alimentarem de forma consciente, saber o que realmente pode e o que não pode comer. O que pode comer, Vargas, a pessoa pode comer em grande quantidade. Já os carboidratos, principalmente, e os açúcares, é o que a gente tem que ter um certo cuidado. Até me lembrei agora de um nome de uma pessoa, até ter escrito o nome dele aqui, Ermelindo, lá de Santa Catarina, um amigo senhor de 74 anos, me disse alguns anos atrás, conversando com ele, que ele estava com um problema sério de azia e refluxo. E os médicos davam um medicamento, dava outro, não. O que ele resolveu fazer? O almoço dele é batido no liquidificador, tudo junto, e ele come. Diz que se sentiu melhor, porque, na verdade, às vezes a pessoa tem um problema de mastigação, até não mastiga bem e tal, isso até pode ter um certo prejuízo, por pequeno que seja.
Mas o caso de ele comer a comida passada no liquidificador, isso aí não tem um prejuízo, digamos assim, na parte de vitaminas, coisas assim? Olha, isso a princípio não haveria um problema assim muito sério em relação a isso. O que a gente recomenda, Vargas, é que assim normalmente os carboidratos eles são indigestos. Normalmente a pessoa costuma apresentar um estufamento, gases, uma má digestão quando se alimenta de muito carboidrato. E normalmente a pessoa pensa que apenas um café à noite, um café com pão, com as suas chimias, enfim, é o mais saudável. E não é. O certo seria ele cortar um pouco desses carboidratos e açúcares, que normalmente fermentam muito no estômago e acabam dando essa indigestão. Então, o mais certo seria ele se alimentar com ovos, de repente poderia fazer um omelete, ovos mexidos, né? Até hoje em dia dá para fazer o ovo frito, né? com quase nada de azeite nas panelas antiaderentes e ainda fazer bem. Sim. Então tentar reduzir um pouco dessa quantidade de pães que hoje em dia a nossa comunidade tem a tendência a exagerar. Você falou em ovos, já ouvi alguém dizer, não lembro se foi no Face ou que depois do leite materno, o ovo é o alimento que mais se adapta ao homem. É verdade. Dizem que é o segundo alimento mais importante. É. Ele é realmente muito bom, especialmente para de manhã. Quando o teu organismo vem de um longo período de jejum, que é você se alimentou a última vez às 10 horas da noite, né? Vai levantar às 7, você passou por um longo período de jejum. E o melhor alimento que teria para o teu organismo nesse momento seria a proteína simples, que é a proteína do ovo. E por exemplo, a pessoa, digamos, cozinha 5 ovos, coloca na porta da geladeira e vai comendo 2, 3, não tem problema assim de levar um dia ou 2 comendo aqueles. Não haveria problema. Porque ele está ali, como se diz, o ciclo dele está feito ali naquela cozida, né? Exatamente. Ele está estabilizado. E às vezes a gente pensa que o ovo é meio difícil de descascar, mas eu até aprendi, funciona, que tu coloca um pouquinho de sal onde está cozinhando o ovo, ele solta mais a casca. Bom, então essa eu aprendi, vou descascar o ovo melhor lá em casa, porque nós consumimos ali entre minha esposa e meus filhos cerca de 8 a 10 ovos pelo menos por dia. É que na verdade eu experimentei com e sem o sal, e sim, realmente solta com o sal, né? Bom, você falou aí com relação a alimentos que fermentam, e esses alimentos que fermentam, que provocam, digamos, o refluxo, que você diz assim, o esfíncter, aquela portinha do esôfago para o estômago, ele abre para entrar, mas exato, ele deve fechar. E o que é o alimento que tu come provoca a abertura do esfíncter, involuntariamente. Na verdade, como ele vai fermentar, né? Sim. É que nem você botar lá dentro de uma garrafa, lá a cerveja, por exemplo, que é uma bebida que fermenta, ela vai querer expulsar, né? Então até mesmo quem diz que fabrica cerveja em casa, volta e meia chega no porão, lá onde elas estão estocadas, e as tampas voaram para cima. Isso é justamente pela fermentação. E esse seu pensamento não está errado. É porque, digamos assim, automaticamente o esfíncter abre para entrar o alimento do esôfago para o estômago e depois ele fecha. Né? Mas muito importante, eu estou vendo até, eu vi que numa anotação sua, que de 1960 para cá, que baixou bastante, aumentou a longevidade de 54,6 anos para 68,2 do homem. Mas é um aumento importante, né?
Pois é, Vargas, nessa questão da expectativa de vida na década de 60 ser de em torno de 54 anos, muito é também por causa das guerras, né, que nós tivemos ali na Segunda Guerra Mundial, né, que dizimou muitas pessoas e baixou muito a expectativa de vida. Mas, porém, na década de 50, 40, 50, a medicina não era nada evoluída, né? Haja vista que os antibióticos, a penicilina, ela se iniciou em 1942. Então, muitas pessoas morriam de doenças até hoje são extremamente fáceis de tratar, né? Até uma infecção pulmonar, uma infecção de garganta, isso às vezes, né, se mal curada, pode evoluir. Né? E naquela época, como não se tinha antibióticos, não se tinha diagnóstico de imagem, não se tinha facilidade ao acesso de medicamentos, há médicos, né? Nós aqui estávamos falando antes de entrar no ar aqui, que tinha 2, 3 médicos apenas aqui na nossa cidade. Hoje em dia a gente vai ver, tem mais de 100. Né? Então, realmente o acesso, a tecnologia, tudo isso fez com que a nossa expectativa de vida aumentasse. E também os conhecimentos. Por isso que é importante a gente respeitar o conhecimento de um profissional de saúde quando ele nos orienta, ele sabe que se a gente cumprir aquilo, nós viveremos mais. É que hoje em dia, por exemplo, antigamente você dava problemas digestivos, hoje não. Hoje já vai numa colonoscopia, endoscopia, então já vê lá dentro como é que está, qual é o tratamento que tem que dar. Né? Isso é importante. E em outras enfermidades também, né? Também. E como falaste a questão da guerra, em anos passados, como se diz, se faz uma média de longevidade, mas também tem que se contar, não só aqueles que morrem de enfermidades, mas aqueles que morrem por outros motivos, que é o caso da guerra, né? E os homens é que iam para a guerra, né? Sim, exatamente. Hoje também tem uma questão de que ali no dado os homens acabam vivendo 7 anos em média, menos que as mulheres. Também tem muito também relacionado aos acidentes Exatamente. De trânsito, né? Que os homens acabam sendo mais atingidos. Uma também pelo modo de dirigir, que às vezes é um pouco mais violento. Agressivo. Ainda essa semana eu vi uma notícia, não lembro dos números, mas que realmente o percentual de homens que morrem em acidentes é bem superior ao das mulheres, né? Que elas são mais precavidas, mais cuidadosas, né? E isso, raríssimas exceções, você vê um acidente por excesso de velocidade provocado por uma mulher, né? É verdade, por isso que nós temos muito a aprender com as mulheres sempre. Mauro, digamos o seguinte, nós temos produtos que substituem o açúcar. Você certamente comercializa isso na sua farmácia. Tem até um que vem um pozinho, que ele vem líquido e vem em pó. Não estou conseguindo lembrar o nome. Os adoçantes. Tem um que me recomendaram até o nome dele, ele vem em pozinho, não sei se na farmácia também. Sim. Mas numa casa dessas de produtos naturais. Na verdade, assim, eu elenquei alguns fatores que são importantes a gente cuidar, que se a gente cuidar esses fatores, nós vamos envelhecer de forma mais lenta. Então tem algumas coisas que fazem com que o nosso organismo envelheça mais rápido. E uma delas é a ação do açúcar. O açúcar em excesso faz nós envelhecermos mais rápido, é também um grande alimento para células cancerígenas, né? E também vão ocasionar um excesso de peso que com isso traz um monte de doenças, que é o caso da diabetes e da hipertensão. Então, os fatores nutricionais para quem quer envelhecer mais devagar, né? Envelhecer com saúde, envelhecer com beleza, envelhecer sem depender dos outros, é muito importante que a pessoa cuide, né? Esse excesso de doces na sua vida e excesso do carboidrato também. Que o pão, a massa, enfim, tudo que é feito com farinha, ele entra no organismo também como uma forma de açúcar. Ele provoca, digamos, como triglicerídeo? Isso, ele vai acumular em triglicerídeo, né? Vai acumular em triglicerídeo. Agora também nós temos a ação nutricional ainda do sal, que o sal ele é
maléfico para a sua saúde, especialmente para quem tem hipertensão. Então a dica aqui é temperar um pouco mais o alimento, né, para evitar ter que colocar tanto sal. E o sal, como diz antigamente, era o salário, né? Recebiam em sal, né? Quer dizer, que o desconhecimento, e a pessoa, o que ia fazer? Tinha que ser aquilo, né? Tinha que receber, passar para frente ou consumir. Mas, digamos assim, você recomendaria para uma xícara de café média quantas colheres de açúcar? Nenhuma. Não recomendaria nenhuma. Na verdade, assim, ó, Vargas, quando você se adapta ao café sem açúcar, eu particularmente me adaptei ao café sem açúcar. Foi difícil? Talvez um pouco no início, realmente tive que ir diminuindo as colheres e tudo, mas hoje em dia eu não consigo tomar café com açúcar, né? Então, no momento em que você desenvolve o paladar para o café mesmo, você não quer colocar açúcar. É a mesma coisa que o vinho, aquele, né? O vinho mais de uma reserva mais pura e tal, ele é um vinho mais forte. Então, normalmente a pessoa é mais acostumada ao vinho doce. E aí, quando pega um vinho bom, acha que aquele é amargo, não é bom e tal. E sendo que aquele... o amargo é de melhor qualidade. De melhor qualidade, exatamente. Eu até comemorei que eu tenho um filho que está na Marinha, no Rio de Janeiro, que me disse, pai, eu não ponho mais açúcar no café. Eu digo, graças a Deus. É uma grande iniciativa com 20 e mesmo. poucos anos ele largou. E especialmente pela manhã, né? Como a gente estava falando ali naquele período, longo período que você vem do jejum, evitar comer coisas doces e também muito carboidrato, né? Então, comer muito pão com chimia, com leite, açúcar, infelizmente não é bom para a sua saúde, né? Se você quer uma opinião realmente assim de estudos de longevidade, você vai ver que quanto menos você ingerir açúcares e carboidratos, mais longa vai ser a sua vida. Digamos assim, a pessoa vai fazer um exame de glicose, 94, 95 é razoável? Sim, se estiver em jejum é um bom resultado. Porém, seria melhor que a pessoa fizesse o exame para a glicemia chamado hemoglobina glicada. Esse exame ele dá uma média dos últimos 3 meses. Acontece, Vargas, que infelizmente a gente já tem uma larga experiência com pacientes diabéticos, né, na farmácia, que muitas vezes eles se cuidam 1-2 dias antes para no dia que vão fazer o exame da glicose da baixa, daí eles ficam com a consciência tranquila. Só que o exame esse que eu falo, da hemoglobina glicada, não tem como burlar dessa forma. Mesmo você se cuidando uma semana antes, ele vai dar a média da tua glicemia dos últimos 3 meses. Então, para você diabético, que por mais que tenha esse cuidado de volta e meia fazer a glicemia em jejum, faça, eventualmente, converse com o seu médico para fazer esse exame chamado hemoglobina glicada. Uma pergunta assim até, por exemplo, a pessoa que come bastante legumes, verduras, enfim, assim, vegetariana, parcialmente vegetariana, ela consegue, assim, combater alguma coisa nesse tipo de alimentação de açúcar, de sal? Olha, é uma boa alimentação. A gente não pode negar que os veganos, eles estão, realmente, eles evitam uma série de inflamações no corpo que o açúcar, o carboidrato, a própria proteína não bem cuidada, com muito esteroides, né, que a gente vê hoje em dia o nosso gado, o nosso frango, muito batizado, digamos assim, com esses malefícios aí, acabam justamente os veganos tendo menos inflamações, vivendo um pouco mais. Agora, claro, nunca deve se deixar de ingerir a proteína, porque a proteína ela é fundamental para o desenvolvimento das células, para o desenvolvimento do organismo. Então, muitas vezes nessas dietas, o vegetariano ainda ele come o ovo,
O né? vegano é mais aprofundado, né? É mais aprofundado. Ele nada de derivados de animais ele come. Então já se torna Nem uma peixe, né? dieta. Nem peixe não come. Nem peixe. Então, isso a gente vê uma falta de proteína. Às vezes ele pode estar ingerindo a proteína isolada do soja, do leite, né, através de suplementos alimentares. Aí sim, né, a gente vê um equilíbrio um pouco maior. Mauro, a gente olhando os ingredientes de uma caixa de leite, a gente que não entende, que vê ácido não sei o que, isso, aquilo, isso aí é acompanhado, digamos assim, pela saúde pública para saber se está dentro das medidas? Olha, Vargas, assim, ó, leite de vaca, eu particularmente, né, e muitos profissionais de saúde não vêm recomendando. O leite de vaca, ele também tem uma quantidade muito grande de esteroides, né, para hoje em dia a criação, né, das vacas. Enfim, desenvolver o animal, produzir mais, né? Exatamente, acabam colocando muito hormônio. E também dentro da alimentação, dentro do teu organismo, ele é interpretado como um tipo de açúcar. Tá? Então ele vai fazer você engordar, vai fazer você reter mais calorias, e a gente não vê nenhum benefício de vitaminas no leite. O próprio cálcio, se você fizer uma alimentação bem balanceada, com bastante vegetais, você não precisa ingerir leite. Então, o leite atualmente, dentro das dietas mais avançadas, das reeducações alimentares mais avançadas e das próprias nutricionistas, a gente não vê mais o uso, a recomendação do leite de vaca. Assim, por exemplo, os próprios frangos também, eles são tratados ou vacinados ou recebem alimentação de tal tipo para desenvolver mais ligeiro, né? Chegar mais rápido ao abate. Uhum. Infelizmente, né? Infelizmente há essa realidade, né? A gente ainda tem que evoluir muito. A gente sabe que a indústria alimentícia também detém um bom poder econômico, né? Para muitas vezes ditar as regras. Então a gente que sabe ouvir, né? Que está com os ouvidos abertos para as indicações dos profissionais de saúde, realmente tem mais cuidado em consumir. E a carne de porco? A carne de porco, assim, ó, dentro das carnes, a gente recomenda que a pessoa pode comer todas, desde que conheça a procedência. Né? Não há uma carne que seja muito pior ou, ou melhor que a outra. O que a gente recomenda são carnes mais magras, que é o caso do peito de frango, né? Que é uma carne mais magra, o próprio peixe, né? Tem menos quantidade de gordura, né? E de resto são todas muito similares. O importante é que se tenha uma longa vida, mas com qualidade. Que não adianta eu estar com 105 anos e vegetando. Aí também não, né? E até existem países que praticam a eutanásia, né? Uhum. Quando já existe um documento da própria pessoa em vida e a família concorda, tudo, né? Sim. A eutanásia. Existem certos países que eu acho que até extrapolam, né, nessas questões regulamentares da vida, né? Muito se vê o erro que muitos países fazem em relação ao aborto, né? Então, países com poucos cristãos acabam deixando que o aborto tome conta, né? E realmente a gente vê de saldo no final do ano milhares de crianças inocentes mortas devido a essas leis nada inteligentes dos homens. É que a partir do momento que ela está no ventre da mãe, já é um ser vivo. Com certeza. Que está se desenvolvendo para vir ao mundo. Uhum. Então, realmente, é algo bastante, digamos assim, acho até uma coisa assim meio estúpida, sabe?
acabar com um ser vivo assim. É uma falta de inteligência, com certeza. Exatamente. Bom, digamos assim, e vícios como o álcool, o cigarro, o próprio sedentarismo, que a pessoa se acomoda, não faz exercício, e isso também ajuda, digamos assim, pode até encurtar a vida ou levar uma vida difícil depois de uma certa idade, porque não mantém os exercícios, né? Ah, sim. Existem certos hábitos, né, que as pessoas acabam tendo nos dias de hoje que realmente prejudicam muito a vida. O álcool, obviamente, ele prejudica, sim, o desenvolver da vida, mas também, ao mesmo tempo, uma pequena dose de álcool não vai ser motivo para que a pessoa venha ter um prejuízo muito grande na sua saúde. Claro que existem pessoas que são mais suscetíveis ao vício, e para essas se deve cuidar bastante. O cigarro, infelizmente, não tem nenhum benefício, né? Mas que a gente sabe o quanto é difícil para um dependente do tabaco deixar de fumar. Então o tabaco ele realmente acaba para a pessoa viciada, né, aumentando a quantidade de um hormônio chamado serotonina, que dá um bem-estar para a pessoa maior. Então a pessoa se torna dependente daquela quantidade extra, né, desse hormônio, né? Então, infelizmente, o cigarro prejudica a vida, diminui cerca de 25 ml por ano do volume respiratório, né? Ou seja, cada ano você pode, se você fuma, você vai inspirar 25 ml a menos de ar. Ou seja, todos os teus órgãos vão sendo pior irrigados com oxigênio e tudo mais. Também essa questão do sedentarismo é muito importante, né, que a pessoa deve fazer um exercício físico e olha, não adianta esperar ter vontade para fazer exercício físico. É difícil a pessoa, por mais atleta de ponta que seja, ter aquela vontade absurda de fazer o seu exercício físico. Mas nós devemos fazê-lo para o bem da nossa saúde. Bom, como se diz assim, digamos uns 45 minutos por dia de caminhada ajuda? Nem precisa tanto, Vargas, nem precisa tanto. Em torno de 20 minutos que você puder fazer uma caminhada. O que eu tenho recomendado muito para as pessoas é a bicicleta ergométrica, tá? Por quê? Porque a caminhada, para quem tem problema de coluna, caminhadas em longas distâncias não estão recomendadas. Então é muito importante que a pessoa venha a desenvolver um hábito de exercício físico, mas que também não vá prejudicá-la. Então, nesse sentido, a gente recomenda a bicicleta ergométrica, né? Aqueles simuladores de caminhada também não seria a melhor alternativa. Uma bicicleta ergométrica que você faça 20 minutos por dia, de 4 a 5 vezes por semana, tá excelente. Simulador de caminhada seria o que? A esteira? Tem a esteira e tem aquele outro simulador que parece que você está esquiando assim, né, na neve. Então tem aquele também que acaba mexendo com a parte da coluna. Então quem tem já alguma propensão a ter uma hérnia de disco, uma dor ciática, alguma coisa assim, não deve usar. E até um dos problemas também que existe para quem faz caminhada são as calçadas irregulares, né? Muita calçada com defeito, né? E isso aí complica, às vezes até a pessoa torce um pé, uma coisa. Olha, né? Vargas, até a gente não recomenda nunca para a pessoa ficar com a carteira no bolso quando está sentado. Né? Já muda o ângulo da coluna, já pode estar prejudicando. Mesmo sendo um pequeno volume, né? Exatamente, mesmo não. Você diz, tira do prumo. Exatamente, tira do prumo só tendo ali né, a carteira com os documentos ali, nem precisa ter recebido, né, no quinto dia útil ali, que mesmo assim desestabiliza. Eu faz muitos anos que eu não uso carteira.
até porque não tem muita coisa para botar dentro, mas a gente acostuma usar no bolsinho assim, uns trocadinhos, coisas assim, né? E eu não gosto mesmo daquele volume. E que até acostumei porque em Porto Alegre houve uma época que existia muito batedor de carteira. Qualquer volume que tu levava já era uma tentação. É verdade, Né? além desse risco, Claro. né? Uma coisa, Mauro, por exemplo, o que a gente nota, e eu notei em toda a minha vida, nunca fumei, graças a Deus, vivi no meio de drogados, nunca puxei nada, graças a Deus. Meus amigos do meu tempo, a maioria já morreu por isso, né? Mas quando a pessoa é nova, ela tem um certo convencimento que para ela não vai fazer mal o cigarro. E eu paro a hora que eu quero, e não é assim. E, como se diz, se acha blindado. Mas não é, isso é uma falsa ideia. Vargas, a dependência química é uma coisa muito complicada. Nós não estamos falando aqui apenas da dependência química das drogas ilícitas, mas também das drogas lícitas, né? O caso do álcool, do cigarro, o caso dos medicamentos, né? Muitas pessoas viciadas em ansiolíticos, em benzodiazepínicos, que são os faixa preta, né? Então existe também uma dependência muito grande disso. Agora, não é fácil a pessoa simplesmente, né? Às vezes, por mais que ela queira largar, né, um químico assim, não é fácil. Então, por isso, é importante a pessoa se convencer que ela está dependente daquilo, buscar ajuda médica, para aí sim fazer a decisão acertada, que é agir, né, da melhor forma possível para largar esse químico. Bom, uma pergunta, como você diz, para consumo próprio, a sua resposta para mim. Eu peguei um costume de comer bastante salada antes do resto dos outros alimentos. Até teve alguém que me disse muitos anos atrás que isso é bom fazer um lastro verde. Será que existe? Com certeza, é muito bom. Isso o senhor faz hiper certo, Vargas. Isso você só tem a ganhar, né? O que a gente recomenda como uma alimentação realmente boa e saudável são muitos vegetais, especialmente os que crescem acima da terra. Os que crescem embaixo da terra, eles costumam ter muita quantidade de carboidrato, como é o caso de batata, de cenoura, beterraba. Essa cenoura e beterraba, se você quer consumir, preferencialmente cru, que aí ela não tem tanto carboidrato assim. Mas assim, os legumes que crescem acima da terra, eles devem ser consumidos sem o menor grau de limite. Você pode consumir ele de forma ilimitada, o quanto quiser, que ele é rico em antioxidantes, que são pequenos vitaminas que servem para limpar as nossas veias. Porque, na verdade, nós sofremos todos com o envelhecimento um processo de oxidação. É mais ou menos como ferrugem. É muito parecido com o ferrugem. Então, para a gente limpar o ferrugem de um prego, de alguma coisa, existe um líquido, né, chamado Ferlicon. Né? Aquilo servia para limpar bem o ferrugem. Para limpar o ferrugem humano, são os antioxidantes. São essas pequenas vitaminas presentes em grande quantidade nos legumes que crescem acima da terra. Muito bem. Nós sabemos que depois de uma certa idade, a maioria, parece para mim, tem problema de pressão alta e coisa assim. Isso também se deve levar no controle, né? Para evitar uma surpresa. É verdade, Vargas. Se a pessoa tiver aqueles fatores que a gente falou antes, né? For dependente de álcool, de cigarro, não faz exercício físico e tem uma doença crônica e ela não está sob controle, a chance de dar um derrame nessa pessoa é muito grande. Né? A gente vê que a doença que mais mata hoje no mundo é o AVC. Né? Também chamado as pessoas chamam de AVC, de derrame, de isquemia. São vários os nomes que podem ser utilizados. Mas é uma pessoa a cada 6 segundos no mundo
que morre decorrente ao AVC. Então, se você não tiver os hábitos saudáveis de praticar um exercício físico, estar se alimentando bem e, além disso, ter uma doença crônica fora do controle, você é muito candidato a ter um AVC. Então, quem tem hipertensão nunca pode esquecer de tomar sua medicação bem certinho no tempo quando é recomendado. A pessoa que é diabética, igual, e além disso cuidar com essa quantidade de carboidratos, de açúcares que a gente vem insistindo durante todo esse programa. Então também ainda quem tem problema de colesterol elevado deve estar cuidando na questão das gorduras, e tudo isso para levar a sua doença crônica bem regulada e evitar uma consequência como o AVC, que é muito comum para quem não cuida de diabetes, de hipertensão ou de colesterol alto. E periodicamente exames laboratoriais. Exato, os exames laboratoriais, exames às vezes de imagem, fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, isso realmente faz com que problemas possam ser antecipados. Como a gente falou, a medicina evoluiu muito desde a década de 60 e com certeza pode ter a solução se o teu problema for descoberto no início. Eu já vi medicamentos para pressão alta que na bula fala, digamos, redução de pressão e o outro controle. É a mesma coisa? Eu acredito que sejam apenas nomenclaturas diferentes, né? Claro que existe um produto, até aqui pensando, que são os inibidores, os beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores eles só vão agir quando o teu coração, por exemplo, quiser disparar demais, então ele talvez evita esse aumento, então talvez seja usado esse... Controladores ou os redutores? Os controladores são justamente esse que só age quando o coração vai bater mais rápido. Sim. Né? E os redutores é realmente para baixar a pressão. Digamos, a pessoa que tem uma pressão alta, digamos assim, uma hipertensão nervosa, essa que está mais sujeita a uma reação do coração, assim, dependendo de algum fato que acontece. Vargas, essa questão assim da hipertensão nervosa, claro que o estresse ele tem papel fundamental, né, no nosso organismo, ele controla até as funções involuntárias do nosso corpo, mas para se diagnosticar realmente uma pressão, a pessoa tem que fazer um histórico durante pelo menos 15 dias, verificando de manhã e à tarde, né, e ainda, se possível, à noite, durante 15 dias para realmente determinar se você sofre de algum problema vascular, né, se algum hormônio no teu organismo está desregulado, se a tua função renal não vai bem, né, porque tomar um antihipertensivo só porque a tua pressão aumenta devido a um nervosismo, infelizmente não está certo. A gente teria que ir um pouco mais a fundo nessa questão do estresse, talvez de uma ansiedade, fazer um diagnóstico melhor aí com um neurologista ou um psiquiatra. Muito bem. Mauro, acho que nós já ultrapassamos o tempo de uma aula, né? Tá certo. Aí já entra a hora extra. Uhum. Algo mais a acrescentar? Não, apenas para deixar para as pessoas, né, que além desses cuidados aí que a gente falou com as doenças, é muito importante que elas façam também algumas outras atitudes que podem deixar a vida dela mais tranquila. No caso, assim, a sociabilidade, a gente recomenda muito que as pessoas se socializem, falem muito com seus vizinhos, tenham um círculo de amigos, tenham um círculo na igreja de amizades, participem de jantas, de reuniões. Essa sociabilidade realmente é muito importante. Outra coisa é fazer exercícios para o cérebro. Isso mesmo,
Palavras cruzadas, por exemplo, se você faz 30 minutos por dia, ela chega a reduzir em 30% o aparecimento do mal de Alzheimer. Outra coisa é ter bastante otimismo, né? Existe até um estudo, Vargas, que idosas com mais esperança eram as que tinham menos problemas cardíacos. Então a gente tem que substituir um pouquinho a expectativa na nossa vida pela esperança, né? Porque a expectativa a gente já acha que vai acontecer, que vai dar, e não, a gente substituir pela esperança, né? É uma coisa diferente, que aí você não cria tanta expectativa, tantos sentimentos de que vai dar certo. Você fica com aquela esperança de que a coisa vai dar certo, né? Mas não cria esse sentimento exagerado. E eu acho que as pessoas, os jovens principalmente, dar mais atenção aos idosos. Porque a gente nota quando, semanalmente, praticamente eu visito o asilo, quando a gente conversa com essas pessoas que estão ali há tempo, às vezes não recebem visita nem dos parentes, como eles gostam de conversar, né? Olha, Vargas, eu sou um grande assim, difamador da ideia de que a gente deve valorizar muito mais os idosos, né? Até hoje, conversando com uma idosa lá na farmácia, como a parte auditiva e visual tem prejudicado a interação do idoso com a família. Então, normalmente a pessoa com mais idade não escuta bem, e os mais jovens acabam tendo pouca paciência de explicar a ela o que realmente está acontecendo, como ela deve fazer, e aí ela vai cada vez se isolando mais e ficando cada vez mais doente. Então também a parte visual, às vezes era uma pessoa que gostava de ler, gostava de participar um pouco mais, e acaba não tendo uma visão boa. Então a gente recomenda para que você leve o seu pai, sua mãe, ou até mesmo você mesmo, vá até o oftalmologista, né, até o otorrino, né, para ver como é que anda a sua função auditiva, porque isso pode fazer uma grande diferença. Claro. Né? E também para as pessoas, para os mais jovens, ensinar eles a botar um programa legal, né, no YouTube, escutar uma palestra legal, né? Tem tanto conteúdo bom na internet que vai fazer com que essas pessoas de mais idade, que apesar das dores e das dificuldades que o corpo impõe, elas realmente são muito vivas na sua cabeça e dificilmente trocariam a sua maturidade que tem hoje pela juventude. Então, que os jovens cada vez mais valorizem os idosos, dando conforto para eles e valorizando essa história viva que temos aqui em casa mesmo. Eu li essa semana um pensamento interessante de um idoso que disse: eu hoje tanto faço para tantos por quem tanto fiz. Entende? Com certeza. Infelizmente, ele está segregado, né? O pessoal não está dando atenção ao idoso, não está conversando. Hoje em dia também a questão do celular, né? Você senta do lado de um ônibus que tem um jovem, o jovem já bota os fones de ouvido né? E vai mexer no celular. Numa parada de ônibus, a mesma coisa. Então, infelizmente, tem algumas coisas boas que a tecnologia nos trouxe. Mas, infelizmente, também tem coisas ruins. Até dias atrás também tinha uma foto, sentado no sofá na sala, e dizendo: viemos visitar a vovó. Todo mundo no celular e a vovó, coitada, olhando para a parede. Essa aí eu também já tinha visto. Infelizmente realmente, é assim, né? E é uma realidade. E eu noto no asilo, quando a gente vai visitar as pessoas que estão tristes, parece que vão se acabando, a saúde vai se acabando, digamos assim, por um isolamento que ela sofreu da família. Ali ela até recebe a atenção, que o nosso asilo aqui é fora de série. Mas eles pensam nos filhos, né?
não vem, passa um tempo, eu sei pessoas ali que passam anos que não vem ninguém. É uma carga psicológica muito grande, e parece né? que a pessoa até injusta com essas vai pessoas. definhando e vai se acabando, né? Terminando. Mauro, algo mais? Não, eu que agradeço essa oportunidade de vir aqui conversar um pouquinho contigo, Vargas. Espero que os telespectadores possam aproveitar e colocar em prática algumas das coisas que comentamos aqui. Muito bem. O seu Aldo e eu somos muito gratos pela tua presença. Foi realmente uma aula de, digamos assim, envelhecimento com qualidade. É isso que nós precisamos, né? É isso mesmo. Eu que agradeço, então, mais uma vez a oportunidade. Um grande abraço a todos. Eu gostaria de viver 120 anos, mas com qualidade, né? Então, porque tenho muitas dúvidas para tirar ainda e vai demorar. Mas, mais uma vez, agradeço a você, a sua empresa que o cedeu, porque a farmácia talvez esteja aberta ainda, né? Sim, com certeza. Pelo menos algumas, né? E agradeço muito. E quem sabe no futuro a gente volta a se encontrar por aqui. Né? Com certeza, Muito estarei obrigado. à disposição. Muito obrigado, um grande abraço, obrigado aos nossos amigos internautas que nos acompanharam. Deixamos o nosso abraço para todos e ficamos com o nosso bom Deus.